Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o episódio de hoje do BipaCast vai ser um pouco diferente. A gente acabou de ter a SetsConf agora quando eu tô gravando há uma semana, e lá eu participei de alguns painéis, o Diego também, o Breno também. A gente fez um episódio comentando o que cada um fez na SetsConf, e eu também eu dei uma palestra também sobre a adoção do Bitcoin. Então eu estou gravando aqui para refazer a palestra com os slides, apresentando os slides aqui, para vocês verem sobre o que eu falei na SetsConf desse ano na palestra no palco do Ralphine. Bom, então o tema da minha palestra foi esse aqui: compreendendo a adoção global do Bitcoin, do dinheiro mágico da internet ao dinheiro global. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, o episódio de hoje do BipaCast vai ser um pouco diferente. A gente acabou de ter a SetsConf agora quando eu tô gravando há uma semana, e lá eu participei de alguns painéis, o Diego também, o Breno também. A gente fez um episódio comentando o que cada um fez na SetsConf, e eu também eu dei uma palestra também sobre a adoção do Bitcoin. Então eu estou gravando aqui para refazer a palestra com os slides, apresentando os slides aqui, para vocês verem sobre o que eu falei na SetsConf desse ano na palestra no palco do Ralphine. Bom, então o tema da minha palestra foi esse aqui: compreendendo a adoção global do Bitcoin, do dinheiro mágico da internet ao dinheiro global. Bom, o assunto de hoje é adoção, né? E um, uma coisa que eu sempre gosto de iniciar falando quando eu vou falar de adoção é uma história que, assim, mudou minha vida. Foi uma história das que me inspirou e me deu o impulso para vir trabalhar com Bitcoin, que é a história do Jeff Bezos e da internet. O Jeff Bezos, para quem não sabe, ele era um analista de fundo de investimento em Wall Street no começo dos anos 90. E ele estava analisando um setor da economia, um setor do mercado que estava crescendo 700, 500, 1000% ano contra ano, assim. E aí o que ele pensou? Cara, é só eu construir qualquer modelo de negócio dentro desse setor da economia, que se meu negócio crescer em linha com esse setor, eu tô feito, porque eu vou estar surfando essa curva de adoção. Esse setor da economia era o comércio digital, e o Jeff Bezos construiu uma loja de livro, inicialmente, a Amazon. E o resto é história, né? Acho que todo mundo sabe qual é o histórico de valorização das ações da Amazon desde o IPO. Assim, a Amazon é um exemplo notável de uma ação que se valorizou muito e muito nas últimas 2, 3 décadas. Mas na verdade não foi só a Amazon que se valorizou tanto assim. Tipo, quem é mais atento ao mercado financeiro acompanha que, na real, todas as ações conhecidas como FANGs, que é Meta, né, antigo Facebook, por isso F, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft e Google, passaram por esse mesmo tipo de valorização. E, no fundo, praticamente todo o crescimento do mercado de ação nesses últimos 2 décadas, 3 décadas, vieram predominantemente dessas empresas de tecnologia, assim. E se a gente pensar bem, no fundo, o Facebook nada mais é do que um substituto de álbuns de fotos, de telefone, de contato entre amigos. Netflix é a Blockbuster, o Google são as páginas amarelas, a Amazon é o equivalente meio de um Walmart, mas também de uma Saraiva. E mesmo a Apple e Microsoft, que não são empresas essencialmente da internet, são de tecnologia de computação e estão muito associadas o crescimento delas com o crescimento da internet. Em outras palavras, toda essa valorização que a gente vê nessas ações, na verdade, elas mostram muito o crescimento da empresa, óbvio, mas o crescimento da empresa está associado com a curva de crescimento e de adoção da tecnologia internet. Então, assim, essa valorização e esse resultado positivo no investimento reflete nada mais, nada menos do que a adoção da tecnologia internet. E aí a gente vê que a internet
é só uma das diversas tecnologias que são adotadas e que tem curva de adoção. E se a gente reparar, o formato de todas essas curvas de adoção, seja da eletricidade, seja das geladeiras, seja do ar-condicionado, do computador, da internet, do telefone celular, elas seguem esse mesmo padrão, assim, de início lento, uma inclinação, que se acentua e que no final voltando a quase um platô, assim. E isso ficou conhecido, é um fenômeno estudado por quem estuda as curvas de adoção de tecnologia, e isso ficou conhecido como uma curva em S. E a curva em S, ela representa diversos estágios de adoção, seja estágios de mercado, quando ela, tipo, ela começa com o mercado emergente, depois aí tem esse mercado de alto crescimento quando a adoção acelera, e tem um mercado saturado, quando a adoção já está nos seus estágios finais. E isso também tem usuários diferentes em cada um desses estágios, assim. Nos estágios iniciais são inovadores, são os adotantes iniciais, assim, são pessoas que não se importam de ter um pouco de atrito quando vai utilizar alguma coisa, sabe? A pessoa gosta de explorar, a pessoa gosta de aprender tudo de tecnologia, mesmo que não seja prático, sabe? Provavelmente é aquela criança que ia no mercado de pulga e comprava um telefone velho só para abrir e ver como era dentro ou uma TV, assim. É, o mercado de alto crescimento é quando a maioria das pessoas, a maioria inicial, que já são usuários pragmáticos, começam a se interessar pela tecnologia, a tecnologia deixa de ser uma coisa de nicho para ficar uma coisa espalhada, e no mercado saturado são só os retardatários, é aquela pessoa que só abandonou o fax quando ela foi obrigada e teve que aprender a usar o e-mail, e hoje em dia ela também vai demorar muito para abandonar qualquer tecnologia para adotar uma tecnologia nova. Ela vai ser das últimas pessoas a estar usando dinheiro físico, vai ser das últimas pessoas a estar usando dinheiro fiat, assim, querendo ou não, pessoas têm características diferentes. E é interessante falar que, assim, todas as coisas são adotadas, assim, o dinheiro também é adotado. Se a gente vê, mesmo dentro dessa mesma tecnologia de moeda, a gente teve várias moedas principais de globais que foram adotadas e deixaram de ser utilizadas em momentos diferentes. A gente começa com o florim de Veneza, de Florença, depois o ducado de Veneza, tem a moeda real portuguesa, a moeda real espanhola, a guilda holandesa, uma moeda francesa, a libra esterlina, algumas variações do dólar, como o dólar lastreado no ouro, o dólar que é pré-Bretton Woods, o dólar pós-Bretton Woods, o euro-dólar, que também é conhecido como petrodólar, e a gente, bitcoiner, gosta de acreditar no Bitcoin a partir do seu nascimento, é a nova moeda global que vai ser predominante, né? É interessante falar que o dinheiro adotado uma, não é só, sabe, um tipo de papel de um país diferente, assim, o dinheiro também é uma tecnologia. Então, assim, o na história da evolução do uso do dinheiro, a gente começa fazendo escambo, a gente passa a utilizar materiais físicos, por exemplo, eu achei uma pedra que brilha e é dourada no leito de um rio e achei ela muito bonita. Então eu comecei a guardar, e para mim isso tem um certo valor, assim. Daí depois a gente começa a usar o dinheiro de papel, a gente usa o ouro, né, tipo o padrão ouro, em 1816, cartões de crédito, cartões de crédito e dinheiro eletrônico, e o Bitcoin representa também uma nova tecnologia monetária que está sendo adotado agora. E é interessante falar que essa taxa de adoção do Bitcoin, ela é muito similar à taxa de adoção que a gente observou na internet. Assim, é interessante ver que essas curvas que eu estou colocando aqui, elas são sobrepostas. Isso é um estudo do banco alemão, do Deutsche Bank. Isso aqui é do ano de 2020. Eu lembro que foi uma das coisas que mais me interessou para querer estudar o Bitcoin, foi justamente ver como a curva de adoção da internet e a curva de adoção do Bitcoin são muito parecidas, assim, e se elas são muito parecidas, isso é o equivalente da gente estar ainda numa internet de 99, de 98, assim,
Essa é uma imagem de 2022 que estimava que a gente estava na internet entre 97 e 98, que é o Bitcoin ou a internet com 130 milhões de usuários. 2 anos depois, a gente tem mais usuários, mas a gente ainda está muito no início do processo de adoção. A gente ainda não está nem perto de 1 bilhão de usuários, assim, minimamente. Então a gente está antes da internet dos anos 2000, 2005, mostrando quão cedo ainda é nessa curva de adoção do Bitcoin. Bom, e aqui é uma coisa que é interessante eu falar, que eu adoro esse tema adoção, mas na verdade é impossível calcular com precisão a adoção do Bitcoin. A gente vê, por exemplo, vários estudos como esse aqui, que vai pegar o número de endereços para tentar estimar o número de usuários. Ó, number of blockchain wallet users. Como se calcula o número de usuários? É muito difícil isso. Por exemplo, eu posso usar um endereço para cada transação e abrir 10 carteiras. Ao mesmo tempo, tem muita gente que compra o Bitcoin e só deixa em exchange. E daí, sei lá, vamos falar um exemplo da Binance ou da Coinbase, quem nunca sacou de lá, talvez tenham milhões de pessoas usando poucos endereços. Então, assim, um endereço representa quantas pessoas? Isso é uma coisa muito difícil de ter alguma visibilidade real para realmente conseguir calcular com precisão como está a taxa de adoção do Bitcoin. E isso também levanta uma outra pergunta que é muito complicada de responder, que é o que significa adotar Bitcoin? Porque quando a gente fala da adoção do Bitcoin, a gente tem uma visão geral, uma ideia, um jeitão, uma coisa solta, mas se a gente quer calcular algo, a gente tem que começar a ser mais preciso. Então, assim, o que é adotar o Bitcoin? Isso também é uma coisa que é muito difícil responder. Tem pessoa que vai falar que adotar o Bitcoin é ter 1% para diversificar o portfólio, é ter 5% para diversificar o portfólio. Tem pessoa que acha que adotar o Bitcoin você tem 50% só em Bitcoin. Tem pessoa que acha que você tem 100% em Bitcoin. Tem pessoas que acham que é se você está all-in e balls deep, que é uma expressão que o pessoal fala para você também estar trabalhando no ecossistema, sabe? Você não está só investindo todo o seu patrimônio, mas você também está trabalhando com nesse ecossistema. Tem pessoa que fala, não, nada disso. Além de tudo isso, você também tem que usar o Bitcoin no dia a dia como meio de pagamento. Então, assim, o que é adotar o Bitcoin? No final das contas, quase que cada pessoa diferente vai ter uma definição ligeiramente diferente. Então, é impossível, tipo, ter uma resposta de uma, sabe, unânime, assim, unificada sobre o que é adotar o Bitcoin. Mas então, assim, se é tão difícil ter informações, o que a gente sabe sobre a adoção do Bitcoin? Sabe? Por que eu escolhi fazer essa palestra sobre o assunto? Bom, primeiro, a gente sabe que ainda é cedo. Tipo, não importa se a gente tá no estágio A ou B, a gente sabe que esse estágio A ou B ainda é muito no começo da curva de adoção do Bitcoin enquanto tecnologia e enquanto ativo investível também. Qualquer visão que você vê do Bitcoin, assim, ainda é uma tecnologia que tá começando a ser reconhecida pelo mainstream, assim, ainda é uma coisa significativamente de nicho. Então a gente sabe que se a gente comparar com essa imagem que é uma brincadeira, né, mas que se comparar com o celular, a gente ainda tá com aqueles telefones que eram um tijolão, que ainda tinham uma antena dura para fora, assim, está antes dos celulares do jogo que tinha um jogo de cobrinha, que é muito antes dos primeiros smartphones, assim, a gente sabe que ainda é bastante cedo na curva de adoção do Bitcoin. A gente também sabe que a adoção implica em heterogeneidade. Isso é uma coisa que, não sei, para mim, muitas pessoas têm uma má compreensão desse assunto e elas imaginam que conforme as pessoas vão estudando mais o Bitcoin, elas vão entrando mais em sintonia com o tipo de pensamento dessa comunidade das primeiras pessoas que entraram no Bitcoin. E isso eu não acredito, assim. E por quê? Primeiro, citando a imagem da esquerda aqui, que pega um teste de personalidade que é conhecido, que é o Myers-Briggs, e ele compara o tipo de personalidade padrão na sociedade, que são as barras em preto, com o tipo de personalidade dos Bitcoiners. Isso foi um levantamento que o Brandon Quinton fez no Twitter em 2022,
E se a gente reparar, as 2 personalidades mais comuns entre os bitcoiners, e sim, isso aqui tem um fator de autoseleção, porque são usuários do Twitter também, mas as 2 personalidades mais comum entre os bitcoiners são a INTJ e a INTP, que são somadas, elas são mais de 50% dessa amostragem de bitcoiners. Enquanto que essas 2 personalidades, dentre a população normal, não passa de 5%. Então, assim, é 10 vezes de diferença, é uma ordem de grandeza de diferença. Isso mostra uma diferença, assim, que não é por acaso, assim, em poucas palavras, sabe? Não é algo aleatório isso aqui. O que isso representa na minha visão é o que essa imagem da direita demonstra. Isso é uma imagem de um texto que eu escrevi em 2022, justamente sobre esse teste de personalidade, que é o texto A Personalidade de um Bitcoinheiro, tá nesse link aqui abaixo, que dá para encontrar na Livecoins. E no fundo, esses primeiros adotantes do Bitcoin, os inovadores, os primeiros usuários, eles têm um perfil de personalidade muito distinto dos usuários que vão compor a maioria inicial, a maioria tardia e retardatários, que são usuários mais pragmáticos, conservadores e céticos. Eles não são entusiastas, eles não são ideológicos, eles vão vir porque o Bitcoin está funcionando bem, está funcionando sem atrito. E eles vão ter características de personalidade diferente. Isso é normal e é esperado, sabe? Tipo, eu sempre dou esse exemplo, mas dando ele mais uma vez, minha irmã é professora de artes num colégio alternativo. Ela não vai ter o mesmo interesse para estudar tecnologia que eu tenho, e é muito melhor que ela, mesmo assim, venha para o Bitcoin, entre no Bitcoin, se dedique ao Bitcoin, o Bitcoin ajude ela, mesmo ela não virando o OPSEC no Twitter, assim, tipo, sabe? Faz sentido, é importante a gente entender que as pessoas que vão entrar são diferentes das pessoas que já estão dentro e tá tudo bem, assim. Isso é um viés que eu sinto que muitos de nós na comunidade Bitcoiner acaba não percebendo, mas é isso, a adoção implica em heterogeneidade. Por exemplo, tem pessoas que vão adotar o Bitcoin com ETF, porque não vão se sentir confortáveis de fazer autocustódia, eles vão ser conservadores, eles vão ter medo, eles vão estar num público mais mainstream. E é o ideal do ponto de vista de soberania? Não. Mas é o que essa pessoa vai optar por fazer e está tudo bem. A gente também conhece uma curva de adoção hipotética de adoção de bens monetários, né? É, supostamente, um bem monetário começa como um colecionável. Por exemplo, eu estou passeando no riacho, eu encontro uma pedra dourada que brilha, eu acho ela bonita, eu ponho no bolso e levo para casa. Aí, tipo, alguns amigos meus começam a achar esses pedaços de pedra dourada que brilham no riacho e levam para casa também, e a gente começa a ver valor nisso, assim, a gente começa a pensar, nossa, que bonito, que legal, vou guardar mais disso para mim quando eu achar. Isso, esse bem monetário está se tornando uma reserva de valor. Quando várias pessoas fazem isso, eu e meus amigos, todo mundo faz isso, a gente já começa a conseguir trocar isso entre nós. E como a gente vê que a gente vai continuar dando valor a isso, a gente, inclusive, troca, pô, me dá essa galinha aí que eu tô com fome, eu te dou esse meu pedaço de ouro, de pedra dourada que brilha. Sim, claro, mas no fundo eu acho que essa pedaço de pedra que brilha vale só meia galinha, me dá um pedaço de pedra que brilha maior. E aí, do nada, com um processo gradual, gradativo, esse bem monetário também se torna uma unidade de conta. Não, então uma galinha é sempre uma pedra de ouro, uma pedra dourada que brilha, pequena, de tal e tal tamanho. E é isso, a gente conhece esses estágios hipotéticos de adoção de um bem monetário. Além disso, a gente sabe que essas curvas de adoção distintas, elas acontecem de maneira sobreposta. Em outras palavras, não é que um bem monetário primeiro é 100% adotado como reserva de valor, para daí ele começar a ser adotado como meio de troca, para quando ele for 100% adotado como meio de troca, ele ser adotado como unidade de conta. Não, na verdade, é isso. Enquanto eu e meus amigos na minha tribo já pegamos a pedra dourada que brilha, talvez na aldeia vizinha ninguém faça isso. Então,
na minha comunidade ela já tá virando um meio de troca, é quase uma unidade de conta, e na tribo vizinha talvez ela ainda nem é reserva de valor. Então, assim, existem diversas curvas de adoção distintas que estão sobrepostas para um bem monetário. Tipo, ele é adotado em degradê, assim, não é uma coisa binária que você completa um estágio, você vai para o próximo como se fosse uma fase do Mario. A gente também sabe que o Bitcoin atualmente ele é muito mais adotado como reserva de valor do que como meio de troca. A gente sabe isso porque a gente consegue ter auditabilidade na blockchain, a gente faz análise on-chain. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente como o preço do Bitcoin, que está em vermelho, ele varia de uma maneira diferente do que o, as moedas que não foram movimentadas nos últimos 6 meses, que é essa linha em verde. E essa linha em verde, se a gente vê, ela, beleza, ela tem uns buracos nessa parte dos bull markets, mas ela apresenta basicamente uma tendência de crescimento aqui, se a gente reparar. E essa tendência significa que hoje a gente tem cerca de 16 milhões de bitcoins que estão parados há mais de 6 meses. Isso é interpretado como o Bitcoin sendo usado como poupança, como reserva de valor, e o Bitcoin, que é usado como especulação e como meio de troca, é o restante do supply que está à disposição, que é, sei lá, uns 20, uns 5, 4, 3 milhões de moedas, assim, é muito menos. Então a gente também sabe que a adoção do Bitcoin como reserva de valor é superior à adoção do Bitcoin como meio de troca. Bom, mesmo assim, ainda é impossível saber ao certo o estágio de adoção que estamos. O máximo que a gente consegue fazer é tentar estimar essa adoção. Então, o exercício que eu vou fazer agora, que eu fiz na palestra lá na SetsConf, é justamente ter alguma estimativa, uma ordem de grandeza, um chute educado mesmo, sobre em que estágio de adoção a gente está. Primeiro, eu tentei fazer uma estimativa de adoção do Bitcoin como reserva de valor. Daí a primeira pergunta, e de novo, a gente sempre esbarra nessas definições, que é qual é o potencial máximo de adoção do Bitcoin como reserva de valor? Porque é isso, a gente precisa pensar o que que é o máximo para saber em que estágio a gente está. E aí, o potencial máximo do Bitcoin como reserva de valor é alcançar o market cap do ouro, fazer 5 vezes maior, se tornar 5 vezes maior do que o market cap do ouro, ou a gente vai apresentar o caso mais otimista, que é realmente vai rolar uma hiperbitcoinização e o Bitcoin vai desmonetizar outras formas de reserva de valor, vai roubar o prêmio monetário delas e vai se tornar a única reserva de valor. Bom, são cenários, assim, não tenho certeza. Eu chamei um cenário de um cenário bearish, que eu acho que é o cenário menos provável de todos, é o Bitcoin parar de crescer no market cap do ouro e estacionar aí. Tem um cenário que eu estou chamando de base, que é o cenário do Bitcoin ficar 5 vezes maior que o market cap do ouro, não muito mais do que isso. E tem um cenário de uma hiperbitcoinização, em que o Bitcoin realmente absorve todo o prêmio monetário de outras reservas de valor e se torna o ativo supremo hiperbitcoinização. Esse é o cenário bullish, que possivelmente é o que eu mais acredito no longo prazo. No médio prazo, eu acredito nesse cenário base, mas daí como a gente fez estimativas? Bom, primeiro eu falo que isso é uma apresentação feita no dia 3 de novembro, então o Bitcoin estava nos seus 68 mil dólares, aqui já vai ter uma variada nos números. Mas o market cap do Bitcoin na época era 1,35 trilhões de dólar, enquanto o market cap do ouro estava em 18 trilhões de dólar, e o market cap de diversas reservas de valor, como equities, bonds, real estate, arte, ouro, etc., em aproximadamente 900 trilhões. E aí, um cenário bearish, então, o Bitcoin tem 1,35 de 18, ele tem 7,5% do total. Então, o Bitcoin estaria sendo adotado 7,5% do total dele que ele pode ser adotado. O cenário base, que é multiplicar por 5 o market cap do ouro, o Bitcoin estaria no estágio de 1,5% adotado. E no cenário do Bitcoin desmonetizar todas as outras reservas de valor, a gente precisa calcular com 450, não com 900,
porque em toda transação uma parte é a mercadoria e a outra parte é o dinheiro, né? Então você divide por dois. Esses 450, se o Bitcoin vai querer desmonetizar todo esse prêmio monetário, a gente está em 0,3% da adoção. Enfim, isso significa dizer que para a reserva de valor, dependendo do seu cenário base, a gente tem um grau de adoção entre 7,5% e 0,3%. Vamos pensar sempre usando o base 1,5. Beleza, e como a gente vai estimar o Bitcoin como meio de troca? A adoção do Bitcoin como meio de troca? Aqui, mais chutes educados foram necessários e é extremamente difícil ter uma visão precisa. Tipo, ter dados, sabe? A gente mal tem dados precisos e consolidados sobre esse assunto. Mas o mercado Forex, que é o mercado de câmbio, tem um volume estimado anual de 1.875 trilhões de dólares circulantes. Os sistemas de pagamento, o SWIFT, que tem um volume aproximado de 150 trilhões anuais, enquanto os sistemas de pagamento doméstico têm um volume estimado de mais 100 trilhões, totalizando 2.125 trilhões de dólares anuais. Enquanto isso, a rede do Bitcoin, de novo, dados levantados dia 3 de novembro, a rede do Bitcoin tinha consolidado 6,16 bilhões de dólares, enquanto a rede Lightning também é impossível saber, porque tem muitos canais privados. Pelas estimativas educadas que eu tentei fazer, eu chutei 200 milhões por dia sendo consolidados na rede Lightning. Se esses valores forem minimamente coerentes, o total transacionado num ano é tão diferente que a estimativa de adoção do Bitcoin como meio de troca estaria em 0,11% ainda. Então, assim, a gente vê que aquele padrão que parece proposto na curva de adoção hipotético, que um bem começa como uma reserva de valor e depois ele se torna um meio de troca, ele está sendo observado em qualquer um dos cenários hipotéticos que a gente está pensando aqui, usando as premissas que são chutes educados que a gente está dando. Então, um meio de troca estaria em 0,11, reserva de valor, se quisermos ser conservador, 1,5, se quisermos ser ousado, 0,3. De qualquer jeito, já está mais adotado o Bitcoin como reserva de valor do que como meio de troca. Sobre a adoção como unidade de conta, eu acho que a gente pode falar que é zero. Mesmo a Refúgio Bitcoin, uma das principais lojas do ecossistema, eu poderia citar várias outras, mas em nenhuma delas a gente vê os preços em satoshis. A gente sempre vê o preço em moeda fiat, porque a gente pensa na cabeça com moeda fiat ainda. Faz parte, unidade de conta vai ser das últimas coisas que vão se modificar mesmo. Adoção como dinheiro global, também dá para pensar, pô, qual é a população de El Salvador, que é o único país que o Bitcoin já é aceito como dinheiro mesmo, por legislação, por imposição estatal. 6,5 milhões de pessoas, uma população da Terra que tem 8 bilhões de pessoas. Então, a proporção da população de El Salvador em relação à população mundial é 0,081%, uma população bem pequena, bem pouco representativa. E mesmo assim, o uso do Bitcoin no El Salvador não é tão difundido assim. Então, se a gente estimar que 10% da população está utilizando o Bitcoin para 10% das suas transações, o que me parece um chute adequado em ordens de grandeza. Eu lembro quando eu fui para El Salvador, eu tive essa sensação de que em alguns bolsões, em alguns grupos, o Bitcoin até é utilizado, mas a maioria das pessoas, não é só porque o presidente falou que vamos usar, que as pessoas pararam para estudar, entender, baixar carteira e as pessoas não estão usando no dia a dia. Então, vamos falar que tem 1% de adoção pela população salvadorenha de todas as transações. Isso significa que a adoção do Bitcoin como dinheiro mundial está em aproximadamente 0,001, que a gente pode arredondar para zero, né? Sendo bem sincero. Então, assim, tem esse padrão de estimativas de curva de adoção. A gente já é uma commodity digital, Bitcoin é uma commodity digital, né? Que está começando a ser adotada como reserva de valor. Está começando de uma maneira bem incipiente também, apesar de já transacionar e consolidar muito volume, mais volume que Mastercard e Visa, ainda é muito pouco volume numa ordem de grandeza 1 bilhão de pessoas. Então, assim, tem esse padrão de estimativas de curva de adoção. A gente já é uma commodity digital, Bitcoin é uma commodity digital, né? Que está começando a ser adotada como reserva de valor. Está começando de uma maneira bem incipiente também, apesar de já transacionar e consolidar muito volume, mais volume que Mastercard e Visa,
meios de troca mundiais, e o Bitcoin ainda está distante, assim, mal começou a ser adotado como dinheiro global e ninguém usa mesmo o Bitcoin como unidade de conta, né? Mas, afinal, o que a gente sabe sobre a adoção do Bitcoin? Já que a gente não consegue saber quase nada. Bom, a gente sabe que ainda é cedo, né? Se a gente pegar essa curva S, eu diria que a gente sabe que a gente está deixando esse estágio de mercado emergente para entrar no mercado de alto crescimento, assim, com a aprovação dos ETFs no começo do ano, com agora a eleição do Trump e toda essa história de reserva estratégica, o Bitcoin está deixando de ser uma coisa só de inovadores, de um nicho, de uma tribo, para realmente amadurecer e ser procurado pelo resto do mundo. A gente está vendo os primeiros passos desse processo, assim. Então, na minha visão, o Bitcoin está deixando de ser um mercado necessariamente emergente e começando a entrar nessa fase de mercado de alto crescimento. Eh, e aí vocês podem estar se perguntando, né? Se é tão difícil ter informação precisa sobre adoção, por que eu, Caio Leita, gosto tanto desse tema? Por que eu mediei painel sobre a adoção do próximo bilhão de pessoas? Por que eu faço essa palestra aqui também? Porque eu sempre falo desse tema adoção, se ele é tão incerto e tão difícil de se estimar números concretos. E a resposta é porque, assim, na minha opinião específica, eu acho que os ciclos de preço do Bitcoin não importam, sabe? Essa variação de preço de dia a dia, os ciclos de 4 anos do halving, para mim, no fundo, nada disso importa de verdade. O que importa para mim é acompanhar a adoção do Bitcoin enquanto tecnologia e quanto adoção. Porque enquanto continuar ocorrendo a adoção, que no fundo significa que vai continuar ocorrendo demanda, todo o resto da tese do Bitcoin, para mim, automaticamente já vai dar certo, porque, para mim, não sei, a única coisa que não depende da qualidade perfeita da arquitetura do Bitcoin é se vai ter demanda externa, e a adoção mensura justamente que está tendo adoção externa. E quando eu digo que eu acho que os ciclos não importam, é porque eu gosto muito dessa imagem que o Narcélio fez, que mostra assim a adoção do Bitcoin como reserva de valor e os ciclos representam oportunidades de compra em momentos de euforia. Mas a gente sempre encontra o piso de cada ciclo sempre num patamar superior ao piso passado. Isso mostra que houve adoção, isso mostra que o Bitcoin segue sendo adotado como reserva de valor apesar de ter essas oscilações cíclicas no espaço de 4 anos. E é isso, conforme para isso tudo fazer sentido, para esses ciclos de 4 anos fazerem sentido, uma coisa precisa continuar ocorrendo, que é a adoção. Então é isso, tendo a adoção, a gente sabe que esse formato de curva que segue sendo adotada vai continuar acontecendo. E por que a adoção é inevitável, na minha visão? Tipo, eu gosto de estudar adoção, na minha visão, a adoção é inevitável, a adoção do Bitcoin. Por quê? Essa imagem aqui é uma imagem do paper da Fidelity, é o Bitcoin First, que compara o ouro, o Bitcoin e as moedas fiat com uma gama muito grande de características, se é um bem monetário durável, divisível, fungível, portátil, verificável, escasso e com track record. E se a gente observar, todas as características do Bitcoin, que é essa fileira aqui, elas são iguais ou melhores todas as características do ouro ou das moedas fiat, menos a característica histórico. E o que isso quer dizer? No fundo, isso quer dizer que qualquer outra criptomoeda, qualquer outra moeda que tente desafiar o Bitcoin, ela vai ser no máximo tão durável quanto o Bitcoin, ela vai ser no máximo tão divisível quanto o Bitcoin, ela vai ser no máximo tão fungível quanto o Bitcoin, ela vai ser no máximo tão portátil quanto o Bitcoin, tão verificável quanto o Bitcoin, tão escassa quanto o Bitcoin e vai ter um histórico ainda pior que o Bitcoin. E aí tem um pensamento do Peter Thiel, que é num livro dele que chama De Zero para Um, que é assim, você só rompe um efeito de rede
se você tiver uma vantagem qualitativa de 0 para 1, assim, sabe, uma diferença muito grande entre seu produto e o dos concorrentes. Em outras palavras, qualquer criptomoeda que surgir, ela pode no máximo igualar o Bitcoin em todas as suas dimensões e vai ter um efeito de rede e um histórico muito inferiores. Então, elas não conseguem ser superior ao Bitcoin. Então, na minha compreensão, na minha opinião, isso significa dizer que a adoção do Bitcoin é inevitável. Ele é o bem monetário com as melhores características e não vejo, e não só eu, a Fidelity, não vejo, pessoas que estudam dinheiro não veem alguma outra dimensão de característica que exista em que algo pode surgir e superar as características do Bitcoin. E querendo ou não, a gente escolhe bem monetário, não é uma coisa aleatória, a gente escolhe bem monetário que nem a gente escolhe um carro, uma TV, a gente compara as características técnicas e vê qual é melhor. É, as características técnicas do Bitcoin são superiores e por isso, para mim, a adoção do Bitcoin é inevitável, porque a teoria dos jogos vai fazer as pessoas buscarem um bem monetário superior para armazenar o seu valor convertido em poder de compra, em capital, né? Então, para mim, isso tudo significa dizer que é uma mera questão de tempo, assim, essa curva de adoção do Bitcoin, o Bitcoin ser amplamente adotado, e que a gente ainda pode não estar no 1 bilhão de usuários, 5 bilhões de usuários, mas o Bitcoin é inevitável e isso é só uma questão de tempo. Bom, e essa foi a palestra que eu dei na SetsConf, daí eu encerrei fazendo uma provocação que eu vou fazer aqui também. Quando eu falo de adoção, quando a maioria das pessoas fala de adoção, a gente carrega um viés que muitas pessoas não percebem, que é uma premissa oculta de acreditar que a adoção do Bitcoin precisa acontecer por seres humanos. E o que eu quero dizer com isso? Que isso é muito interessante, né? A gente acha que o Bitcoin só é utilizado por seres humanos, porque hoje em dia ele só é utilizado por seres humanos. Mas, se a gente pensar, qualquer. Tipo, você não precisa ter um CPF, um registro, nada para abrir uma carteira de Bitcoin. Isso significa que no futuro próximo, os tais agentes, que é uma nova tipo de inteligência artificial que a gente vai utilizar, que é diferente dos modelos de texto, é muito mais parecido com o Jarvis do Homem de Ferro, os agentes vão precisar ter meios de trocar valor, assim. Eu vou pedir para o meu agente, para o meu Jarvis, ô Jarvis, planeja minha lua de mel, já faz as reservas, já vê as previsões do tempo, já faz a reserva também do Uber. E aí ele vai ter que se virar e trocar informação, trocar valor com outros Jarvis que da agência de turismo, dos Jarvis da reserva, etc. E eles vão trocar valor entre si. Eles vão trocar valor como? Com dinheiro nativo da internet que é mais eficiente ou com dinheiro que é ineficiente, que tem mais taxas e que, bom, no fundo que tem muito mais atrito, tem fronteiras, tem coisas que no mundo físico até fazem sentido, dependendo da perspectiva, mas que no mundo digital não fazem sentido nenhum. Então, assim, uma coisa que eu corrigiria no painel que eu participei sobre a adoção do próximo bilhão de usuários é que muito provavelmente o próximo bilhão de usuários não vão ser só humanos, assim, tipo, se a gente pensar só em humanos, toda essa palestra que eu dei na SetsConf faz sentido, todo o painel que eu dei, participei na SetsConf faz sentido. Mas se a gente pensar como o número de usuários e de endereços e de utilização e volume, talvez o padrão seja muito mais diferente, porque conforme essa parte da inteligência artificial, que são os agentes, começam a ser utilizados, talvez é simplesmente uma fonte de demanda e de utilização e de adoção que a gente nem estava esperando, assim, que a gente nem colocou no nosso cenário e nas nossas extrapolações. Então, assim, tudo que eu falei aqui é olhando tipo, dados históricos e modelos teóricos, projeções, etc., da adoção global do Bitcoin que está ocorrendo. Mas a gente talvez esteja para entrar num ponto de inflexão que mude totalmente esse padrão, seja pelos agentes, que é o que eu estava falando agora e fiz esse adendo, mas na verdade, assim, a gente pode estar entrando num momento de contágio social por conta da teoria dos jogos, da adoção dos Estados-nações
usando o Bitcoin como ativo de reserva. Isso, o tempo vai dizer se está acontecendo mesmo ou não, mas no momento atual que a gente está vivendo, parece muito ser o caso. Assim, a gente ouve o Trump ganhando a eleição e falando que vai querer aprovar isso. A gente vê notícias saindo de que supostamente outros países estão tentando front-run os Estados Unidos, ou seja, comprar antecipadamente antes que o meu inimigo compre. A gente hoje saiu notícia que o estado da Pensilvânia quer colocar o Bitcoin, vai propor legislação para colocar o Bitcoin como ativo de reserva também. Então, assim, as coisas estão evoluindo de uma maneira muito rápida e talvez tenha mudado um paradigma de taxa de adoção do Bitcoin, assim. É, é possível. Tipo, é possível que a gente tenha chegado num momento de inflexão dos gráficos de preço, que é o que o Saylor fala, que de repente o preço quebra para cima. É o tal gradual, então de repente. É o ponto de inflexão naquele modelo teórico do stock to FOMO, que uma hora tem um contágio social e as coisas se aceleram. E se a gente pensar na apresentação que eu dei na SetsConf, cadê? Deixa eu abrir aqui a tela de novo. Opa. No fundo, essa imagem daqui mostra exatamente isso, né? Ela mostra o momento em que a gente tem uma aceleração grande sei lá, da adoção de uma tecnologia. A gente pode estar realmente chegando nesse estágio de final de mercado emergente e começo de mercado de alto crescimento. Isso está acontecendo de verdade? Só o tempo vai dizer, mas talvez tudo que a gente falou de adoção aqui seja daqui para trás e aqui para frente essa adoção acelere. É, no fundo é isso, tudo que a gente falou aqui é um cenário basal, mas essa adoção pode muito bem estar sendo acelerada nesse exato momento. Enfim, galera, digressões feitas, palestra apresentada. Muito obrigado pela atenção de vocês, como sempre, um prazer. Dúvidas, comentários, deixem aí. Se vocês quiserem que eu aborde mais temas, outros temas, deixa como comentário também. Eu tenho deixado uma pesquisa de satisfação também, né? Para saber se os podcasts estão agradando, se vocês querem que a gente aborde esse tema, outros temas. Também pedir aquilo que vocês estão carecas de saber, mas não custa repetir, que, pô, curte, compartilha, manda pro amiguinho, manda para quem você achar que faça sentido esse tipo de pensamento, porque ajuda o canal, né? Então, ajudando o canal, a gente cresce, a gente consegue ajudar mais pessoa e a gente consegue ter o embasamento para justificar produzir ainda mais conteúdo para vocês. Então, bom, é isso, galera. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.